principal atleta, né? O principal camisa 9 do Brasil não está respondendo e se acha no direito de ironizar o que está acontecendo no trabalho. É aquilo, a gente tem dias que a gente está péssimo, né? Gente, assim... Todos nós, assim, tem dias que eu também causo problemas. Só que, assim, eu tenho a humildade de falar assim, então, eu dependo do que acontece no final do mês, que cai na minha conta. Então, eu acho que às vezes falta um pouco essa noção de que você não está acima de tudo. Exatamente. Não, eu tô acima do treinador, eu sou o camisa 9 do Flamengo, eu sou o camisa 9 desejado pela seleção brasileira. Eu acho que às vezes falta esse exercício de falar assim, então, agora esse time tá jogando sem mim. E é essa sensação que dá o Flamengo toda semana. O Flamengo do Felipe Luiz hoje não precisa do Pedro. E aí, só para concluir, ele fala com os jogadores. Ok. Né? Não pediu desculpa, mas enfim, conversou com os jogadores. Mas e o chefe? Ele não conversa com o chefe? Ele entende que a conversa com os jogadores é suficiente para ele ser reintegrado e ser relacionado? Não é, né? Você tem que chegar e falar assim, ô Felipe, 10 minutos na sala ali, podemos conversar? Não precisa ter mais ninguém na sala. Então, até agora isso não aconteceu. Mas para acontecer isso, primeiro tu tem que entender e aceitar que, que tá errado. Acho que a gente não chegou nesse ponto ainda. Então... E ele até, de repente, no íntimo dele, ele sabe que errou, mas... Porque, assim, ele não... Na nota dele, em momento nenhum, ele contesta as declarações do Felipe. Ele não fala sobre o... Não, ele só diz que foram violentas. Ele só diz que não precisava expor. Mas ele não diz que não é verdade. Né? E aí, voltando para uma parte tática, né? Porque muito se falou da declaração desse vazamento do diretor, que foi lá para o começo de julho, né? Aí a gente começa a fazer a cronologia. Muita gente fala, mas o cara treinou mal uma semana. Não, provavelmente não foi. Por quê? O Boto já tem essa situação da negociação do Pedro 2 semanas antes, praticamente. E para ele ter essa decisão e ter esse vazamento, tem que ter sido uma coisa anterior ainda. Então, assim, teve uma situação anterior que gerou o vazamento e depois mais 2 semanas para isso aqui. E aí a primeira coisa que se falava era da parte tática, né? Que o Pedro não cumpria as funções, que era praticamente sem a bola. Aí algumas pessoas falam, mas o atacante tem que fazer gol. O Pedro tem que fazer gol, bota o Pedro que ele faz gol. Fala isso pro Harry Kane. Aí eu vou usar esse exemplo. Pedro na final de domingo. Fala isso pro Harry Kane. A gente tá com a Copa do Mundo de Clubes muito fresca na nossa memória, né? Eu vou usar 2 exemplos, de um jogador com característica diferente e outro com uma característica similar. Dembélé é uma característica diferente, mas é um atacante. 35 gols na temporada. E marcou que nem um condenado. Com 2 a menos, o PSG foi pra cima e fez aí o gol. Mas a característica do Dembélé é diferente. Harry Kane. Levou um cartão amarelo 41 gols. 41 gols no Ayrton Lucas. E aí depois tem uma jogada que ele volta, não me lembro se é contra o Real Madrid, que ele diz pro zagueiro não sair, que ele vai na cobertura, ele dá um carrinho, dá outro carrinho. Então, assim, não é porque o Felipe Luiz está tendo uma ideia maluca. Não, isso é o futebol de hoje. Não tem mais essa, não. Deixa ele lá que ele vai fazer 30 gols. Beleza, a que custo? Porque para ele fazer 30 gols, o cara do lado vai ter que fazer uma função dupla. E aí vai ser prejudicado, e vai tomar quantos gols lá atrás, vai recuperar quantas bolas. Então, assim, é muito mais amplo. Então, não está ligado só essa última semana, certeza. Não, é uma claro, coisa claro. Gente, muito... a gente ainda vai debater um pouco essa história do Pedro, só quero dar uma passadinha no Ninho do Urubu, porque o Carlos Gil acompanhou aí essa movimentação, já que o Flamengo treinou, e essa lista que não sei se surpreendeu muito, né, Carlos Gil, já te dando boa tarde aqui, bem-vindo ao Seleção, com a ausência, mais uma vez, do Pedro. Oi, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, Ana Thaís, Praz, PC, para todo mundo que está com a gente. Chegamos aqui bem cedinho, né? Os jogadores começaram a chegar às 9h30 da manhã, o treinamento começou às 10h. Não foi um treino aberto à imprensa, né? O Flamengo é que cedeu esse espaço aqui para que nós ficássemos aguardando, enfim, acompanhando, mas a gente não viu o treinamento. A gente sabe que o Pedro participou das atividades normalmente, junto com todo o grupo, como já havia participado ontem, né? Ontem, inclusive, antes do treino, ele teve uma conversa com os companheiros. Não houve uma conversa especificamente sozinho, né? Frente a frente ele com o Felipe Luiz. E aí, à tarde, o Pedro e o staff, o grupo que trabalha com o Pedro, eles emitiram uma nota, publicaram uma carta aberta nas redes sociais, que vocês já vêm debatendo, né? Em que o Pedro se justifica, dizendo que vazamentos de informações que davam conta de que o Flamengo, ou membros da diretoria do Flamengo, queriam negociá-lo, que isso mexeu com ele, que afetou o desempenho. Ele reconhece que afetou o desempenho. Esse é o único episódio que ele cita como sendo responsável por um desempenho que ele reconhece ter ficado abaixo, que foi uma das críticas ao Felipe, né? Do
Felipe. O Felipe foi um pouco além, não foi apenas o treino, é mais uma questão comportamental também dentro e fora do campo. Mas no fim dessa nota, o Pedro sobe um pouquinho o tom, falando do tom do Felipe, né? Dizendo que achou que foi um tom acima e desrespeitoso. O Pedro não se dirigiu nessa reunião de ontem aos jogadores para fazer um pedido formal de desculpas e nem fez isso na carta aberta, né? Ele se comunica com o torcedor do Flamengo, não se dirige ao elenco, nem ao treinador ou à diretoria. Essa carta é publicada como uma conversa entre ele e a torcida, o torcedor do Flamengo, e não há esse pedido de desculpas, que foi até um pedido do Felipe Luiz. Ele achava, Felipe Luiz, que o Pedro deveria vir a público pedir desculpas. Bom, no meio disso tudo, apesar de ter participado desses 2 treinamentos, o Felipe Luiz considera que o Pedro ainda não está à altura para ser relacionado. Ou não está bem fisicamente, ou que as arestas ainda não foram aparadas suficientemente para que ele esteja à disposição. Essa publicação do Flamengo, né, da relação dos convocados para a partida, de quem vai viajar, saiu logo depois do treino. Os jogadores estão acabando de almoçar. O ônibus sai aqui do Ninho do Urubu às 14h, o voo é 4h15 para Guarulhos e de lá a delegação segue para Santos. O jogo é amanhã na Vila Belmiro. E o Pedro fica de fora mais uma vez, vai ficar treinando aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo tem alguns outros desfalques por contusão. O Ayrton Lucas e o Alexandro, ambos saíram machucados da partida contra o São Paulo, estão fora. O Eric Pulgar ainda vai ficar um bom tempo fora. E o Michael sentiu dores no tornozelo esquerdo nesse treino e também fica de fora da relação. Acabam entrando o Matheus Gonçalves, né, que é um jogador que vem transitando muito aí do sub-20 do profissional. Esteve envolvido numa possível transação com o Cruzeiro, que adquiriria 50% dos direitos econômicos, federativos do jogador. Essa transação não vai mais acontecer. O Matheus Gonçalves já está ciente, já foi comunicado. Ele está reincorporado e vai viajar. E o Shola, que é um atacante de 20 anos, nigeriano, que também transita entre base e profissional, foi chamado para compor o elenco. Então, quem substitui, na verdade, o Pedro nessa viagem é o Shola. O Pedro continua aqui mantendo a forma. E aí fica a dúvida para o fim de semana. No fim de semana, o Flamengo tem um Fla-Flu. É claro que todo o clima no clube também vai depender do resultado, né, que for colhido lá na Vila Belmiro. Se o Flamengo conseguir uma boa vitória, continuar na liderança do campeonato, isso dá uma acalmada nos ânimos internos, mas não resolve o problema, porque o Pedro continua de fora e tem esse clássico no domingo contra o Fluminense. Vamos ver se essa semana treinando aqui vai ser suficiente para convencer o Felipe Luiz de que o Pedro terá condições, pelo menos técnicas e físicas, de ir para o jogo. Aí a questão comportamental, disciplinar, aí já é um outro assunto que está sendo tratado internamente também. Tá certo, Gil, trazendo informações, então, da manhã do Flamengo. Muito obrigada, viu, meu amigo, participar aqui ao vivo do Seleção. Eu acho que tem um problema de assimilar o que aconteceu de fato. A nota... Você está falando do Pedro assimilar, né? O Pedro, acho que ele não assimilou. Concordo. E a nota que ele publica ontem, ele dá a ideia de assim, ó, eu também quero mostrar que eu não estou satisfeito. De alguma maneira, porque assim, ele só, né, você começa a ler lá a nota, olha, ele admite que teve um problema, mas ele fala especificamente dessa semana. A impressão que eu tenho é que o Pedro entende que cometeu um deslize, não um erro, uma coisinha ali. Isso, que não é um problema recorrente. E aperto novamente essa tecla. Você tem que falar com quem te comanda. Uhum. Isso é um sinal de maturidade. Quem falou sobre... Às vezes quem comanda não tem a maturidade suficiente. Não é o caso do Felipe Luiz, exatamente. Né? Não, e além de tudo é o seguinte, até 4 anos atrás jogava futebol em alto nível e fez a passagem de uma maneira sem nenhum trauma, não é? Porque muitas vezes essa passagem do fim da carreira de jogador para qualquer outra atividade ou até dentro do campo do futebol é traumático. O Felipe fez isso de uma maneira muito tranquila. Pontuou que a partir do instante que ele virou técnico da equipe profissional, as suas ações e suas atitudes seriam determinadas pelo que era melhor para o time do Flamengo, não ia haver compadrio, camaradagem, amizade, mas ao mesmo tempo mostrou que não ia ser um déspota, um cara que, quando você era jogador, tu era um. Agora, não, é um cara, na minha visão, inclusive, um dos técnicos que trabalha no futebol brasileiro que concede as entrevistas mais sensatas no pós-jogo, não entra lá para vociferar contra a arbitragem, para dizer isso ou aquilo. Enfim, esse líder chegou num sábado e falou tudo isso sobre o jogador. O jogador tem que procurá-lo para conversar. Não adianta. Quando o Pedro dá essa nota
num tom absolutamente superficial, tratando o que aconteceu de maneira episódica, ou seja, relacionando com o vazamento de uma informação sobre uma possível venda, quando o histórico me parece que é maior, e o Felipe deixa isso muito claro na entrevista, e ele não procura aquele que tomou essa decisão, porque não foi o Arrascaeta que tomou essa decisão, não foi o Rossi, não foi o Léo Pereira, não foi quem tomou a decisão. E antes de tomar essa decisão, conversou com a direção do clube, porque também não é maluco de chegar e falar assim, ó, Felipe, aí a direção do clube, mas o que houve? Ah, não, mas você não falou nada. É claro que o Felipe cumpriu todos os protocolos e o primeiro a ser comunicado dessa decisão, talvez nem ser comunicado, a ter essa decisão discutida foi o José Boto. O Felipe deve ser sentado, ó, tá acontecendo isso. E ele não procura o Felipe, o Pedro. Ele simplesmente, ele dá uma estocada no Felipe, diz que foi exposto de maneira pública a uma situação que, enfim, aí o meio do futebol fica muito dividido quanto a isso. Eu já ouvi vários ex-jogadores dizendo que, e técnicos dizendo que isso tem que ser tratado internamente. Aí eu não sei qual o grau em que isso chegou. Provavelmente foi, né? E não resolveu. Eu não acredito que ele tenha ido direto por... Não, tem uma frase do próprio Felipe, né? Porque não foi uma declaração curta, foi uma declaração longa. Que ele deixa claro, ó, tentei proteger o Pedro durante muito tempo. Então, por isso que não está associada só ao episódio do vazamento. Para mim isso ficou muito claro. Por mais que ele tenha citado essa última semana como sendo a gota d'água para não relacionar o Pedro, esses 8 minutos que ele discorre do assunto Pedro na coletiva... Eles ficaram nos Estados Unidos o quê? 20 dias? Pelo menos, né? Mais, pelo menos. Mais, não, né? Você ficou ali, você não foi pra sua casa. Vocês ficaram, eles ficaram convivendo juntos o tempo ali. Então aconteceu muita coisa ali. E o Pedro foi pouco usado no Mundial, né? Ele jogou 2 partidas como titular. Exatamente. O jogo contra o Bahia, o Flamengo é derrotado com o Pedro no banco. Exato. Então, assim, ali já é 20 sintomático. dias já entra num... E antes mesmo, quando a gente estava... Antes do Mundial, ele não era a primeira opção do Felipe, nos últimos jogos, naquela sequência antes do Mundial. Então, assim, ele já existia a necessidade dele trabalhar mais, né? Olhando agora, né, de trás para frente, olhando daqui, né, do presente para trás, isso, né? Me parece exatamente isso, que já não estava naquela intensidade que se esperava, tanto que a prioridade do Felipe foi o Bruno Henrique jogando como 9. Ele não entrega tudo que um 9 precisa, mas no momento que o Flamengo precisou mudar a característica do ataque, o Bruno Henrique chegou junto jogando numa função que não é a dele e o Pedro não conseguiu entregar. Tudo bem, a gente tem que considerar a questão da lesão. Voltou de lesão, ainda sem ritmo. Mas ele achou o quê? Que ele ia voltar de lesão, sem ritmo e ia entrar na intensidade do time? Não vai ser tão fácil. O que mais me chama a atenção, Ana, é que quando a panela transborda, aí outros cozinheiros que participaram falam assim, não, mas isso aconteceu comigo. Porque o que mais você ouve desde sábado, não, mas... Isso... Antes, me parece que não havia um respaldo de quem dirigia para dizer, não, leva à frente, não, toma uma atitude mais drástica. Fica esperando também, tipo, a pessoa se tocar, né? Meu filho, vamos trabalhar. Pois é, mas o que a nota te sugere? Né? A nota sugere que a pessoa entende que cometeu um deslize, associa esse deslize a um vazamento, quando a questão é muito maior. Ela é anterior. Por isso que eu acho que a nota ela só atrapalha. Ela não resolve nada. Ela não resolve, ela atrapalha se você pensa numa... de resolver. A mensagem é essa. Talvez não tenha sido a intenção dele, mas a mensagem é essa. Eu não conheço o Pedro, mas pensando do lado do ser humano e tentando entender isso, eu acho que ele está num momento, ele está acuado, né? Porque ele foi... de surpresa exposto. O meio do futebol não está acostumado com ele tomou um susto. Ele não conseguiu assimilar ainda, processar tudo isso. Eu também acho que ele não processou ainda não. Depende muito de 2 coisas. Da família, óbvio que está ali no dia a dia, de quem assessora ele, se vai passar a mão na cabeça ou se vai ter alguém que vai ponderar para ele, Pedro, é isso, porque a gente já sabe no meio do futebol, muita gente... Erramos, o que vamos fazer daqui para frente, mas né? tem muita gente que fala assim, não, tu tá certo, você quer... Então, a gente estava falando isso antes de começar o programa. E outra coisa é aí dentro do clube. Porque o problema, a situação ocorreu com o Felipe e com o Boto. Então é difícil que o Felipe ou o Boto consigam intermediar um acordo de paz entre eles.
Então tem que vir de cima. Eu só Aí acho seria que... o presidente. O presidente teria que intervir nisso para tentar fazer esse meio campo, para tentar aparar as arestas. Mas isso você fala para nós no começo, assim, eu senti falta de um diretor falando. Eu acho que agora talvez seja importante. Mas essa declaração tinha que partir do Felipe. O Felipe, ele é mais do que um técnico, ele é um manager. E ele tinha que dar uma explicação sobre o que estava acontecendo. E ele deixou muito claro que, nessa entrevista, que é um problema que não é da última semana. Então, eu acho que fazia parte da função dele, eu acho que tinha que partir dele realmente falar, olha, que a gente está falando de um jogador que não foi relacionado. Quem tem que falar disso é o treinador, não é o dirigente. Ele não está jogando porque o treinador não quer que ele jogue. Não é, e, consequentemente, ele pode ser negociado pelo diretor. Não é uma questão do dirigente. Agora, o que cabe à diretoria explicar é, a partir de agora, como que isso vai ser resolvido. Mas diz o Pedro que o estupim foi... Mas não é. O Felipe falou que não é. Então, eu continuo achando que o diretor tinha que estar lá, porque o diretor tinha que ser um escudo, não é um escudo pro Felipe, o Felipe não é escudo, mas é um apoio pro Felipe. Mas o Felipe, independentemente da presença ou não do Boto, ele não ficou mal nessa história. Pelo menos pelo que eu acompanhei. Não, mas é um desgaste, a gente tá até hoje falando do Felipe. Sabe por quê? Porque o Felipe, exatamente, o Felipe, ele comanda 40 jogadores. Mas eu acho e os outros jogadores ficam assim, beleza, ele expôs o Pedro dessa vez, né? Ele chamou pra ele essa responsabilidade. Então, agora, qualquer problema que aconteça nesse elenco, não é só o treinador que tem que administrar, sim, ele também é parte da administração. Eu entendo o ponto de vista de vocês, mas me parece que o Felipe, ele fica confortável nesse papel. Porque ele, inclusive, começa... Eu fiquei ali, né, com a entrevista, ele diz assim, eu estou falando aqui porque tudo cai na conta do treinador. Se eu não falo, vai cair na minha conta. Então, sou eu que estou falando para que vocês saibam. Eu acho que a compreensão do Felipe, e é um comportamento com o qual não estamos habituados, não é? Temos que também... Eu, pelo menos, falo um pouco do meu estranhamento, que eu falo assim, não é... Geralmente, quem fala sobre isso não é o técnico, né? Não é um comportamento, um procedimento com o qual estejamos acostumados. Mas eu acho que ele, Felipe, talvez tenha chegado até para o José Boto e dito assim, eu vou falar. Porque a decisão foi minha, não é? Então, eu quero falar. Mas eu acho que você vai falar, tudo bem, mas eu vou sentar do teu lado. Sim. É isso aí. Sim. Agora, também com o futebol é altamente volúvel. E o Gil trouxe... A memória do futebol é assim, ó. Não, o futebol não tem memória. Tudo. Ele não tem memória, porque assim, contribuiu para que tudo isso, essa cobrança... Porque, no fundo, o que o Felipe está querendo é profissionalismo, tá? É isso que o Felipe está querendo. É profissionalismo. Chacoalhar um pouco o Pedro. Você chegou para treinar, você tem que treinar como um profissional. Não é para ficar de risinho quando o preparador físico pede alguma coisa, não é para ficar ali usando uma palavra que o jogador de futebol usa, morcegando, enquanto o treino está rolando e os outros estão se matando. Eu estou cobrando profissionalismo. O que o Felipe fez foi cobrar profissionalismo. Agora, isso foi feito também após uma partida em que nós vimos um São Paulo desse tamaninho e um Flamengo desse tamanho. O Flamengo simplesmente acabou. O 2-0 não traduz o que foi o jogo. O problema da pressão pelo Pedro assim, agora vai ser quando o Flamengo não estiver performando. Você vai ter um jogo na Vila Belmiro. E é aí que entra a questão do Felipe Luiz. Porque, assim, beleza, o time tá jogando bem, tá vencendo, ele tá com o elenco na mão. O problema é quando a coisa inverte, quando o resultado para de chegar ou quando o resultado não vem por alguma circunstância, o treinador continua com as mesmas responsabilidades. Por isso que eu concordo com o Praz. A divisão, claro que ali foi uma escolha técnica, ele não está sendo relacionado por uma questão de ordem técnica, mas a divisão de imagem ali, ela é muito importante, porque quando as coisas dão erradas, o treinador, ele não consegue responder sozinho. Ele precisa do auxílio de alguém. Eu concordo que o Boto tinha que estar presente ali, eu acho que daria mais... Se eu tô no grupo do Flamengo, né? É uma coisa muito particular, cada um aqui vai ter uma opinião. Eu acharia... Pô, não é legal, óbvio, expor assim, ninguém gosta de ser exposto, ninguém gosta de expor. O Felipe também não gostou de ter que fazer aquilo. Só que, assim, uma coisa que eu... Até hoje, né? Porque a gente vê muita hipocrisia no futebol. Eu trabalhei com muitos treinadores, na hora da decisão, falava assim, pra mim eu não vejo nome, vai jogar quem tiver melhor. Aí tu olhava os treinos, cara, o cara tava mal, mas tinha nome, o treinador botava o cara dentro e falava, esquece. Então, e o Felipe, uma coisa que ele tem feito é mantido a coerência. Mas sim. E assim, isso é uma coisa que tem que bater palma, porque no Brasil é muito difícil. Porque a Joana falou, daqui a pouco vai perder, o ataque vai passar 2 jogos sem fazer gol, aí vão fazer o quê?
o Pedro. Então, assim, ele tem um discurso desde que ele assumiu e essas atitudes mostram a coerência dele. Então, quem pode achar ruim ou pode achar bom, mas sabe que ele é um cara coerente. Então, assim, e é muito legal isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante para quem comanda no futebol. Porque, cara, é muita gente. Aqui nós somos 4 dando opinião. Aí tem mais o torcedor, tem mais a internet. É muita gente dando opinião. E um jogador tem atrás dele, no mínimo, 5 pessoas, né? Tu tem que manter uma coerência e tem que ser corajoso para fazer isso. Eu vou citar duas situações aqui para fazer um paralelo com a situação do Pedro. A do próprio Gabigol, no final do ano passado, na reta final do primeiro título do Felipe Luiz. Não estava jogando com o Tite, vai embora, não está jogando, está vindo do banco de reservas, não sei o quê. Cara, ele entrou, fez os gols e saiu e falou. Então, assim... Ele podia, o Gabigol, do tamanho dele, pela idolatria dele, ele podia ter feito um verdadeiro inferno naquela situação que ele viveu no ano passado. Foi profissional. E ele, pra caramba, internalizou e foi embora trabalhar, fazer as coisas dele, o que dava, a oportunidade que vinha, vou jogar 15 minutos, vou jogar 30, vou jogar um jogo como titular, eu tenho que vir aqui e fazer a diferença. Aí você não tem como não fazer esse paralelo, né? Assim, o cara aguentou o que tinha pra aguentar e vai embora, não sei o quê, e é o Pedro que é o bom, o Gabigol é o vilão e não sei o quê. Ele entregou, Flamengo campeão. Aí eu trago para uma outra comparação, você falou agora, a memória no futebol é desse tamaninho. Eu fiz um jogo da Libertadores esse ano, acho que foi Libertadores, o jogo do Palmeiras. O Richard Rios briga com a torcida no meio do jogo. Dentro do mesmo jogo ele pede desculpa, participa de lances importantes e sai dali, tipo, todo mundo querendo abraçar. Richard Rios, fica aqui, você é maravilhoso. Então, realmente, a memória no futebol, ela é muito rasa, ela praticamente não existe. A memória, ela é pequena, é dinâmica. E o futebol é volúvel. Exatamente, e o torcedor quer ganhar. Se você vai ajudar meu time a ganhar, então tá tudo bem. Hoje, assim, a situação ali, olhando o Pedro, parece que o ideal seria ele sair. Só que dentro do mercado nacional, ele não pode atuar para nenhum time de Série A, porque já deu a cota dele no Campeonato Brasileiro, né? O ideal é ele ficar. Não, isso é o que eu acho. Que ele deveria dar a volta por cima no Flamengo. Mas aí ele tem... O que ele quer? Ele quer jogar. Ele tá sentindo que talvez neste Flamengo... que você acabou de falar, da intensidade do que você viu no jogo contra o São Paulo, nesse Flamengo, talvez ele não seja a primeira opção. E isso vai atrapalhar o plano pessoal do Pedro, que é voltar para a seleção brasileira. Então, isso entra na conta também. Agora, eu acho que essa semana é muito decisiva. É claro que o telefone de quem representa o Pedro tá tocando e chega coisas bizarras, né? Porque assim, tá desvalorizado aí? Manda pra cá, eu quero. Time, se ele vai pro outro time, ele não pode jogar no Brasil porque já fez 8 partidas, Mas que outro time? Não, vamos dizer que ele vai pro, sei lá, pro qualquer time. Pro Grêmio, pro Inter, pro Atlético Mineiro. Mas ele não joga. Não. Vamos dizer que ele vai, que ele pudesse ir. Que ele pudesse. Ele falou que ele quer jogar, não sei o que. Ele quer jogar. Beleza, tá bom. Aí ele vai. E aí, nesse time, ele tem que ir pro banco. Ele vai fazer o quê, Dilma? Como é que vai ser a postura dele? Então, ninguém tem garantia. Eu acho que o ideal é ele trabalhar no Flamengo para voltar no Flamengo. Eu tive uma discussão com o jogador. Quando você jogava ou agora? Não, quando eu jogava. Por causa disso. Eu tinha... Não lembro se eu estava jogando titular ou eu estava no banco já. Aí um treino que ele fez, assim, era campo reduzido, perdia a bola, tinha que recuperar rápido, para não deixar ultrapassar uma linha. Ele ficava só olhando. Aí, depois do treino, eu chamei ele e falei, e aí? Não, tô desanimado, porque eu estava no time titular, agora saí. Eu falei, mas e aí? Tem que treinar, sei que tu vai treinar de um jeito quando estiver no time titular e outra quando estiver no time reserva. Falou, é o que acontece Não, ele falou pra mim, eu sou jogador pra ser titular. Eu falei, tá bom, meu amigo, se tu for pro Milan, tu for reserva. Ele falou, também, vai ser a mesma coisa. Aí eu falei, Ele foi pro Milan? Não foi. Não. Por isso. Provavelmente por isso. E era muito bom jogador. Só que provavelmente teria tido um salto, não sei como é que tá agora, se melhorou. Mas são situações que tu tem que lidar. Se ele sair daqui pro Flamengo pro outro time, como ele foi pra Fiorentina, e não jogou, ele pode acontecer isso, e aí? Você manda. Então, eu sei que a gente queria falar mais do Pedro, e vai ser um assunto que a gente vai falar durante